Ela, por exemplo, ela fica assim, quando eu estou no carro, que vou ouvir um futebol ou um comentário, fala, mas isso irrita os meus ouvidos. Mas ela sabe que eu gosto, o que é que ela faz? Ela procura dormir ali. Agora eu já arranjei um MP3 para ela, coloquei umas músicas, ela coloca no ouvido, ela vai ouvindo as músicas, ela respeita. Mas há coisas que ela gosta e que eu detesto, sabe o que é? Por exemplo, ir visitar as lojas do shopping, ela entra em todas as lojas, ela pergunta tudo. Isso é desgastante para mim, mas eu vou e fico ali. Quando eu canso, eu sento um pouquinho. Tipo assim, compro jornal, vou ler. Exato, respeitar as individualidades. Estamos dentro do mesmo objetivo, dentro do mesmo parâmetro. Uma das coisas que eu percebo aqui já nesse momento, e eu acho que é uma das coisas que tem que nortear tudo que diz respeito à harmonia, é o equilíbrio. Com certeza. Não é verdade? Porque ao mesmo tempo que a gente vive num mundo individualista, no sentido negativo mesmo, das pessoas se isolarem e colocarem elas mesmas como centro do seu universo. O individualismo é isso, é como se elas fossem Deus, então tudo tem que girar em torno delas. E a gente sabe que uma pessoa que pensa e vive assim, ao se juntar com outra que também pensa e vive assim, é difícil ter harmonia. Agora, por outro lado, isso vem, digamos assim, um exagero de uma situação onde tudo era embolado e as necessidades e o ponto de vista, a voz, a opinião um do outro, às vezes não era ouvida, era mais para um do para outro. E tudo bem, isso pode até ser assim, mas a irmã Marli foi muito feliz, assim, que pode até, então vai ser assim, só um fala e o outro só obedece. Mas a pessoa chega a um ponto que ela falou, olha, não quero mais. Acabou. Porque ninguém aguenta. Então a gente tem que pensar assim, eu me submeteria a isso? Eu iria querer desse jeito? Não. Então como é que eu tento submeter alguém a esse regime que eu mesmo não ia querer? Não é verdade? Todo mundo quer ter a sua voz ouvida. Todo mundo quer ter o direito de expressar o seu sentimento e tê-lo respeitado. Então eu acho que a gente tem que encontrar e lutar por esse equilíbrio. O senhor chamou a atenção de uma coisa, que a Bíblia fala assim, ama o teu próximo como você ama a si mesmo. Então, um pouco desse individualismo, desse amor próprio, tem que existir para a gente poder amar a outra pessoa? Sim. Porque quando perguntaram a Jesus sobre os mandamentos, importante é que nós vimos ali a resposta de Jesus de uma maneira extraordinária, linda. Ele reuniu os 4 primeiros mandamentos, fez um. Amará a Deus sobre todas as coisas. E os outros, que é o mandamentos 4, que é do homem para Deus e Deus para o homem. E os outros 6 é horizontal, é entre nós. E amarás o teu próximo? Como a si mesmo. Resumiu os 10 mandamentos em 2 de uma maneira maravilhosa. Nisso tudo se resume a lei e os profetas. Ele mesmo já falou, resumiu e ainda entregou o ouro. Entregou. Agora, a conservação das coisas é que às vezes nós sentimos a falta. Por exemplo, a harmonia do casamento. Eu sempre recomendo aos jovens, quando se preparando para o casamento, não, o casamento não é uma festa. O casamento é um culto solene de uma grande responsabilidade. A festa é depois lá para o salão de festa. Por quê? Porque quando eu entrei na igreja, com essa menina que está aí... Muito obrigada. Eu fui para buscar o que Gênesis capítulo 1, quando Deus instituiu a família. Eu fui buscar aquela bênção que ele disse para o casal. Abençoou e disse, sede fecundo, multiplicai e enchei a terra. Eu ali assumi uma bênção e imediatamente uma responsabilidade que Deus deu de eu formar uma família. Ali está a base. Esta bênção é que está sendo esquecida por muitas pessoas. Não passa para os filhos não passam para os netos. E a gente vê hoje... Então, um dos aspectos... Eu volto contigo, irmã Marli, já. Nós temos que ir ao intervalo, tá? Mas eu acho que um aspecto assim que a gente percebe nesse ensinamento, e tudo hoje que vai ser dito aqui, a gente vê que eles são muito bem fundamentados na palavra, guardam realmente, vocês têm guardado a palavra no coração para pautar a vida de vocês. Vocês têm experiência também, e tudo vai ser de excelente proveito para a gente. Mas a gente percebe que se alguém vai ter harmonia,
harmonia, a pessoa tem que ter propósitos. E muitas vezes as pessoas hoje casam e não sabem o propósito do casamento. O casamento é uma festa, isso e aquilo, vai ser só alegria, só mar de rosa. E a gente sabe que casamento não é isso. Né? Casamento é compromisso. Então, as pessoas entram equivocadas. Entram e ficam depois frustradas e decepcionadas. Mas não é para menos, porque elas estavam com a expectativa errada. O ideal, a construção daquilo. Então, para termos a harmonia, quais são os elementos que vocês acham, igual quando a gente vai construir uma casa, você traz os tijolos, que elementos então vocês trazem? Quais são os alvos, quais são os elementos para construir a harmonia conjugal? Você pode dizer o que você ia dizer relativo, tá bom? Em Mateus capítulo 7, versos 24 e 25, diz que o homem que constrói a sua casa sobre a rocha, ela não vai cair. Então, o que nos fez e está nos fazendo resistir às tempestades, porque tem tempestade, Claro. né? Tem dificuldade, é justamente porque nós nos alicerçamos em Jesus Cristo. E uma coisa que nós aprendemos também, que quando nós nos casamos, apesar de deixar pai e mãe, nós casamos com a família. Claro. E nós temos vivido isso no nosso meio. É toda aquela questão do equilíbrio. É toda a questão do equilíbrio. Nós temos vivido isso no Nós nosso vamos ao meio. intervalo, voltamos já. No Cabeça pra Cima de hoje estamos debatendo a harmonia conjugal. E nesse segundo bloco ficamos de debater, de entender, na verdade, a questão da construção. Muitas vezes eu tenho ouvido pessoas dizer, olha, nosso relacionamento não deu certo, às vezes já não estão falando nem de um namoro, de um noivado, já estão falando de um casamento mesmo que se desfez porque não rolou, não pintou, entendeu? Como se a harmonia fosse uma coisa que você casa na expectativa, olha, se pintar vai dar certo, se não pintar não vai. Não entendendo que a harmonia é algo que a gente constrói, ela não vai pintar, entendeu? Ela poderá até por pessoas terem algumas muitas coisas em comum, ou terem um temperamento até que se complementa e alguma coisa assim, mas a gente sabe que também temperamentos antagônicos muitas vezes enriquecem muito um relacionamento. Precisa todo mundo pensar igual. Então, como construir isso? Mas antes da gente começar a nossa construção aqui, vamos ver o que o povo na rua pensa a respeito do assunto. Vamos lá. Acha que os filhos atrapalham na harmonia conjugal? Às vezes. Não atrapalha nada, não. O filho só ajuda. A maioria das vezes os filhos só ajudam, né? Que o relacionamento se constrói de uma forma mais saudável. Não, acho que não, pô. Acho que isso não tem nada a ver. Jamais vai atrapalhar um filho nosso, atrapalhar uma harmonia conjugal. Não atrapalha não. Porra, casal que falar sobre isso é porque ele não merece ser pai, né? Nem mãe, né? Atrapalha um pouco, às vezes é aquela questão de pai, me brigar pelo filho, ficar um quer sim, outro quer não. Eu sou casado, tenho meus filhos, vivo legal com minha esposa. Graças a Deus, não tem problema em casa. Eles têm mais é que dar carinho, amor, atenção. Que nervoso, depois eu te falo. Vamos lá. Bem, nós sabemos que quando alguém pensa num casamento, em construir um casamento, construir harmonia, um dos alvos que a maioria dos casais tem é ter filhos. Então, já que o nosso povo na rua falou tanto dos filhos, vamos ver, o que vocês acham? A chegada dos filhos, como se encara a paternidade ou a maternidade, pode atrapalhar a harmonia conjugal? Não. Pode falar. Posso falar. Quando a gente casa, quer dizer, quando eu casei com a minha esposa, uma das primeiras conversas, a gente sentou para ver, primeiro, quando é que a gente iria começar a pensar em encomendar os filhos. Então, harmonia no propósito. Não adianta ela dizer, eu quero agora. Eu dizer, eu quero daqui a 5 anos. Se nós não resolvermos esse impasse, primeiramente, vai começar a frustração. Um quer agora, outro quer depois. Depois que isso está acertado, a gente... Olha, vamos imaginar de quantos filhos nós vamos ter, vamos fazer um planejamento. Mas o mais importante é sobre a educação. Como é que nós vamos educar os filhos? Como é que nós vamos agir? Então não é os filhos em si, muitas vezes. Exatamente. É tudo que está envolvido no processo. Um tem uma cabeça de educar e outro tem outra. Se não combinar... Um tem uma cabeça super protetora. Não faz isso, tadinho. A gente vê isso todo o tempo. Outro diz assim, não, tem que ser enérgico, tem que ser rígido. Aí, nas novelas, nos programas de televisão,
um ensinamento completamente deturpado sobre os filhos. Um super protege, outro larga para lá. Então há que haver uma harmonia. Voltando ao assunto da orquestra, não é? Nós temos que olhar